Muito bom dia, nação. Logo cedo na manhã desta quarta-feira já estamos aqui trazendo notícias e informações do Flamengo para vocês. E hoje tem Flamengo às 9h30 da noite. O Flamengo vai entrar em campo na partida pela Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. O Flamengo tem a vantagem, venceu a primeira partida por 2-1, precisa somente do empate que estará classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Agora é o seguinte, já chega aqui deixando seu like, vamos dar um pensamento positivo para o nosso Flamengo hoje. Então explode o dedo no like, vamos bater uma meta aqui de 2.000 likes para esse vídeo. Preciso da força da torcida do Flamengo. E se você não é inscrito no canal, meu Mengão React, vai rapidinho, aperta o botão vermelho aqui embaixo e faça parte aqui do nosso canal, se inscrevendo, ativando o sininho das notificações. Assim sempre você estará recebendo todas as informações e notícias do Flamengo, tá bom? Antes do vídeo, quero pedir para você que vá nos comentários rapidinho e já arrisque o seu palpite para essa partida entre Flamengo e Atlético Paranaense, partida que vai ser na casa do Atlético Paranaense, vai ser em Curitiba. Então nós vamos para o vídeo de hoje, vamos analisar a imprensa esportiva falando sobre a preparação do Flamengo, a chegada do Mengão lá em Curitiba, tem a análise dos comentaristas, os novos reforços do Flamengo, João Guilherme falando aí sobre o Claudinho, que pode ser o novo reforço do Flamengo, isso porque o Flamengo já fez a primeira proposta e pretende aumentar o valor para poder contratar o jogador. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos para o vídeo de hoje, crédito canal ESPN Brasil, canal João Guilherme, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Vamos de volta. No primeiro jogo deu Flamengo 2-1. Conseguirá o Atlético Paranaense dar o troco com juros e correção monetária para ficar com vaga na semifinal da Copa do Brasil? O Flamengo já está em Curitiba, onde também está o nosso Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal. Noite de terça-feira e muita festa aqui para o Flamengo na recepção, na chegada da delegação em Curitiba ao hotel. Torcedores com sinalizadores, fumaça, muita gritaria e festa especial para alguns jogadores. O Alan, que pode fazer a sua estreia pelo Flamengo, relacionado pela primeira vez. O Gabigol, que volta de lesão, assim como o Léo Pereira também. Eles voltam, estão relacionados mais uma vez, mas a escalação do Sampaoli ainda é um mistério. Ele mistura bastante os times nas atividades que faz no Ninho do Urubu. Léo Pereira pode voltar à defesa, aí seria ao lado do Fabrício Bruno ou Davi Luiz. Na frente, sem Bruno Henrique, lesionado, o Cebolinha pode ocupar uma vaga, já que é difícil que o Sampaoli volte a formar a dupla dos velhos tempos do Flamengo, de Pedro e Gabigol. Fica essa questão também, mas Everton Ribeiro e Arrascaeta, presença quase certa no meio de campo rubro-negro, depois que eles ficaram no banco de reservas inicialmente contra o Palmeiras e mudaram o panorama do jogo no segundo tempo. Contra um Atlético Paranaense, o Flamengo tem até a vantagem, venceu por 2-1 no Maracanã, precisa apenas do empate, mas um Atlético Paranaense mordido, motivado com a sua torcida, ingressos esgotados na arena. Ano passado foram 38 mil torcedores também nessa fase. As quartas de final da Copa do Brasil foi o maior público da arena em muito tempo, o quarto maior da história. Então fica essa grande expectativa para o jogo e tem também Arturo Vidal como um recheio. Não veio com a delegação porque já faz parte do passado do Flamengo. Amanhã, nesta quarta-feira, deve chegar em Curitiba. Aí sim ele vai se integrar já ao Atlético Paranaense, assinar até o fim de 2023. Seria curioso se Vidal chegasse com a delegação e falasse, agora eu jogo no outro time agora, hein, rapaziada, tô indo aí. Tchau, né? Valeu, hein, foi legal, mas agora eu tô lá com eles. Bom, mas o Vidal, a gente falou ontem aqui, ele abre mão de boa parte do salário para seguir jogando, né? Isso é interessante. Vai jogar no Atlético Paranaense agora. Bom, o Furacão é um time muito forte, tem peças importantes, é um jogo muito equilibrado, como foi nos últimos anos, né, Antero? E aí a gente fica se perguntando, será que é Pedro ou Gabigol mesmo? Todo mundo faz essa pergunta, só o Sampaoli terá a resposta. O que você acha, hein? Eu acho que ele vai fazer mistério até a hora do jogo, né? Como, por exemplo, eu vi escalações em vários portais, até o nosso, em que há a possibilidade, por exemplo, de Everton Ribeiro e Arrascaeta, ou o próprio Léo Pereira, né, começarem a partida. Olha só que coisa, Everton e Arrascaeta, que entraram no clássico com o Palmeiras no sábado e ajudaram a evitar a derrota, né, pela qualidade deles. Então, as opções que tem
o Sampaoli. Eu estou com o Simeone na cabeça hoje o dia inteiro. Ele pode até deixar os dois, que eu acho que não vai ocorrer, no banco de reservas, o Pedro ou o Gabigol, e colocar uma trinca dessa durante a partida. Ou colocar o Cebolinha, sei lá. Né? Ele vai ter o Pulgar também à disposição. Então, ele tem opções. E por ter opções, Elton, você que é bom de observação, eu não sei se ele repetiu o time até agora, desde que ele chegou. Me parece que não. Acho que não, né? Então, a tendência, eu diria que vai 100% é de ele surpreender. Eu aposto, é aposta só, gente, em manutenção de Pedro, pelo menos para o início, dependendo de como transcorrer a partida, optar pelo Gabigol ou, como ele já fez, até os dois. Olha, o placar não, a vaga está aberta, claro, com todas as 4, né, estão abertas. O Atlético Paranaense esteve próximo até de uma proeza muito grande, primeiro de vencer, depois de empatar, mas terá dificuldade diante desse Flamengo que oscila. É interessante isso. A gente tem ressaltado um Flamengo numa fase assim extraordinária, com uma derrota só, e um punhado de jogos, daqui a pouco serão 20 jogos, mas ele oscila. E se o Atlético sentir esse momento de oscilação e se aproveitar, pode passar. Agora, se não perceber e for aquela oscilação Flamengo para cima, Flamengo atropela e vai para a semifinal da Copa do Brasil. Ainda bem que não tem palpitão. Aliás, no palpitão, o placar da última sexta-feira foi 5-4 para Mr. Antero Greco, hein? Tivemos um vencedor desse lado aqui. Mas mais 5 é média baixa aqui, hein? Vocês estão acostumados a ter notas muito mais altas que isso. Agora, o Elton, o Atlético poupou os jogadores contra o Fortaleza, levou um gol no finalzinho, né? Acabou perdendo, mas os jogadores chegam descansados para essa partida. Tem favorito, afinal de contas, para ficar com a vaga? Eu acho que o favoritismo de 180 minutos, né, ele é determinado pelos primeiros 90. O Flamengo venceu o jogo de ida e tem a vantagem do empate. Então é lógico que o Flamengo entra com o regulamento, né? A gente usa essa expressão ainda, regulamento debaixo do braço, nem deveria usar mais com a tecnologia, né, Edu? Regulamento ali no celular, provavelmente o Flamengo vai levar para esse jogo da volta. A expectativa é saber se o Atlético Paranaense vai repetir a formação do jogo de ida, né? O Wesley Carvalho jogou com 3 zagueiros, jogou no 3-4-3, fez muitas vezes linha de 5 para fechar os espaços, até complementando o que o Antero falou, né, de não repetir o time. O São Paulo até repetiu equipes, mas não em jogos consecutivos, né? Então pode ser que o Everton Ribeiro e o Arrascaeta joguem juntos, e jogaram no jogo de ida, né? Os dois foram titulares junto com o Pedro no jogo contra o Atlético no Maracanã. Acho, Edu, que há um favorito por conta do regulamento. Mas o Atlético Paranaense já deu mostras de que derruba favoritos, né? Que consegue reverter situações e jogando em casa é um time muito forte. Agora tem um inimigo íntimo, né? O Flamengo, que é o Vidal, que está acertando com o Atlético Paranaense provavelmente. E é um jogador que não vai jogar, claro, na Copa do Brasil, mas é um cara que estava até pouco tempo com esse elenco do São Paulo. Vai chegar lá falando tudo, olha, assim, é assado. As fofocas. Quem não gosta de quem, tem isso tudo. Muito bem, Anterito, valeu, meu amigo. Obrigado pela sua companhia mais uma vez. A gente continua aqui com o Sport Center. Boa. Cada vez melhor essa integração com a gente aqui. Você aí diretamente da sua casa. Abração, amigo. Fico muito feliz de estar com vocês, com os fãs de esporte, e como mostramos gradualmente, vou subindo o tempo de permanência. Tchau. Tchau, que ainda temos muito programa. Temos. Cara, e eu estava falando... O Atlético Paranaense, a gente estava vendo ali, o Canóbio, eu sempre lembro do Forlan jogando, cabeludo, uruguaio, né? Começou com tudo o jogo lá no Maracanã. O Alan agora veste rubro-negro. O sorrisão entrega logo. Ele sempre quis jogar pelo Flamengo. Vejo o Flamengo como o maior time do Brasil, então não foi difícil escolher e era um sonho que eu tinha jogar aqui e hoje está podendo realizar, estou muito feliz.
tava ansioso, então agora estou colocando tudo para fora, então o sorriso é motivo de muita felicidade. O volante realmente fez de tudo para trocar o Atlético Mineiro pelo Flamengo. Aos 26 anos, Alan já passou por grandes clubes europeus, como Liverpool. No Brasil, atuou no Fluminense e foi campeão brasileiro pelo Galo até chegar no mais querido do país. Esse desejo já é antigo, então eu coloquei isso como meta na minha carreira, de alcançar o alto nível para um dia poder estar aqui, e hoje estar realizando esse sonho é muito bom. Não dormia e o Neto sempre falava, não, amanhã vai, não ia. Eu falei, não é possível, vai. E graças a Deus deu certo, estou feliz demais. Sorrisão é de felicidade mesmo, de estar podendo realizar um sonho. E sobre o outdoor eu vi, mas é coisa de torcida, então prefiro não comentar, deixar eles serem felizes e eu focar no meu trabalho e dar felicidade para eles. Se tem alguém que está tão ansioso quanto Alan para a estreia dele no Flamengo, é o técnico Jorge Sampaoli. Eles trabalharam juntos no Atlético Mineiro e o argentino fez de tudo para reencontrar o volante aqui no Rio de Janeiro. Vocês conhecem São Paulo é acelerado, aí teve um dia que ele ligou e falou, e aí, não vai vir? Eu falei, vou. Ele falou, então pega um avião e vem embora e daqui a gente resolve tudo. Eu falei, não, calma, vai dar certo, espera um pouquinho que vai dar certo. E foi o que aconteceu e a gente está feliz demais. Eu tive a possibilidade de trabalhar com ele em 2020 e me ensinou muito, aprendi muito com ele. E tá tendo a oportunidade de trabalhar de novo, tá sendo espetacular. E sou fã dele, eu não tenho o que falar. Eu defendo quando fala mal, se alguém falar mal eu vou defender. Mas vim para somar, cara. Ele sabe do meu potencial, eu sei o que eu posso oferecer para ele. E eu acho que vai ser uma combinação boa, Sampaoli, Alan e Flamengo, de todo o time. O Flamengo pode ter um reforço de peso no jogo decisivo desta quarta-feira contra o Atlético Paranaense. O Alan não vê a hora de estrear. A ansiedade é grande de ambas as partes. Por mim, eu já teria ido para esse jogo de sábado, mas eu achei melhor dar uma segurada para se Deus quiser ir para quarta-feira e estar no meu alto nível. Feliz da vida, Alan agora quer conquistar títulos e acabar com um curioso jejum. O volante só fez 2 gols na carreira e o último foi há 8 anos. Os únicos 2 gols que eu tenho, você não vai conseguir imagem? Acha? Vocês acham coisa pior? Eu ainda não conquistei títulos com a camisa do Flamengo, claro, e vim por esse objetivo, quero conquistar títulos e estou preparado. Muito bem, Vene Casagrande, eu queria que você falasse, ele escolheu a camisa 21, não foi? Por que ele escolheu essa camisa, esse número? Foi uma homenagem a Lucas Leiva, um jogador que trabalhou com ele no Liverpool, um jogador que adotou o Alan quando ele chegou ao Liverpool, que é um time inglês, e o próprio Alan disse que quando ele chegou lá ele não sabia falar nada da língua inglesa, e o Lucas Leiva, que teve que encerrar a carreira de maneira precoce por conta de problemas de saúde, problema cardíaco, e aí o Alan resolveu homenagear o Lucas Leiva, que utilizava o número 21 e agora ele vai usar o 21 no Flamengo. Uma baita homenagem, inclusive o Lucas Leiva respondeu nas redes sociais, disse que foi pego de surpresa, inclusive até um elogio ao Alan, porque quando eu cheguei em casa após o programa eu fui assistir a entrevista coletiva inteira e baita entrevista coletiva, um cara super verdadeiro, com um sorriso largo sempre, a todo momento que falava sobre o Flamengo. Tratou bem a imprensa, Tratou bem a imprensa, uma entrevista diferente, você vê que era algo muito natural, saindo daquela linha de media work, sabe? Algo trabalhado, algo que a assessoria monta a resposta, e não, o Alan ele deu resposta sensacional, inclusive foi questionado sobre encarar o Atlético Mineiro, ele falou, se é pra chorar a mãe, que chore a mãe deles primeiro, antes da minha. Então, assim, algo bem bacana, e fica meu elogio ao Alan, que de fato estava muito afim de vestir a camisa do Flamengo, fez vários esforços, inclusive esforço financeiro, abrindo mão de uma parte dos direitos econômicos. Enfim, é um jogador que chega aí com uma expectativa muito grande ao Flamengo. O Vene botou nas redes dele, Lucas Pedrosa, o entra e o sai do Flamengo. Cadê as substituições que aconteceram? Tem uma foto, tem uma arte com foto, vocês viram? Uma arte com foto? Eu achei que era essa que estava aí. É uma arte com foto bem legal que ele colocou no Instagram. E aí tá, você escolheu a palavra rejuvenescendo, Vene, saindo o Hugo, empréstimo ao Chaves, a gente até noticiou isso aqui,
e a chegada do Rossi, que já está contratado há algum tempo, esperava só a abertura da janela. Saindo o Vidal, em definitiva, ao Atlético, já o Venê traz como foi essa saída e a chegada do Alan. Acabamos de ver a entrevista dele na chegada dele, a entrevista do Alan. A saída do Marinho, em definitiva, ao Fortaleza. Trouxemos essa novela sempre em primeira mão aqui com o drone do Venê Casagrande. E a chegada do Luiz Araújo. Claro que mais trocas, saídas e até chegadas, né, podem acontecer. Sim. Ô, Lucas Pedrosa, ótimas trocas, na sua opinião? Eu não diria nem rejuvenescer, mas sim oxigenar e qualificar esse elenco. Por quê? Porque o Rossi é um cara já pronto, é um cara testado a nível no futebol sul-americano, um jogador que já figurou na seleção argentina, e o Hugo a gente sabe que foi um jogador muito novo que não aconteceu no Flamengo. Tomara que ele tenha sorte lá no futuro dele. Em relação ao Alan e ao Vidal, não é nem questão de qualidade, é que o Vidal não deu certo. O Vidal teve todas as oportunidades que ele poderia ter em 2023 e muito pelo contrário. Tumultuou o elenco muitas vezes, com polêmicas fora de campo, não conseguiu render com o próprio treinador dele, que era o Sampaoli, então a saída dele é mais do que bem-vinda. E o Alan é muito bom de bola, tem um nível de futebol muito parecido com o Vidal, no sentido de... O Vidal foi um cara que jogou nos melhores clubes do mundo, mas tecnicamente falando, o Alan não perde em nada pro Vidal na minha visão. E o Luiz Araújo é melhor do que o Marinho também, na minha visão, mais novo, que pode dar mais pro Flamengo nessa temporada. Veni, como foi a saída do Vidal? Você noticiou isso ontem, E né? antes de falar da saída, ainda tem um detalhe. Eu acho que com a saída do Vidal e a chegada do Alan, a folha salarial do Flamengo ainda fica mais barata. Acredite se quiser. Sério? Muito verdade, mais, Veni? Muito mais, porque o salário do Vidal era muito alto mesmo. Era um dos mais altos do atual elenco do Tipo Flamengo. do Pedrosa aqui no SBT. Na renovação, Quem dera. tipo do Pedrosa. E a saída do Vidal, assim, fica o meu elogio também ao Vidal pela postura dele. Por quê? Ele entendeu que ele não seria mais utilizado, chegou, recebeu uma proposta do Atlético Paranaense, virou para a diretoria do Flamengo e falou, olha só, recebi uma proposta aqui, queria saber se vocês topam me liberar agora de maneira amigável. Eu abro mão do que eu tenho a receber até dezembro, a gente quebra o vínculo aqui, rescinde o contrato e eu assino com o Atlético Paranaense. A diretoria do Flamengo gostou da ideia, justamente por conta disso, pelo alto salário, o alto custo que ele dá na folha salarial, e era um jogador que de fato seria pouco aproveitado. E aí foi bom para todo mundo. Ele poderia muito bem chegar e sentar no contrato, entre aspas, ficar até dezembro recebendo o que ele tem de direito, com a oportunidade de ser campeão, mesmo sem jogar, a verdade é essa. Só que não, ele não queria ficar na zona de conforto. Outros jogadores poderiam fazer o contrário, sentar ali no contrato, esperar dezembro, sair de graça e aí escolher um novo clube. O Vidal teve uma postura correta. Foi tudo muito rápido, Fernanda Maia. Ele é muito sincero, né, Pedrosa? Deu sempre para perceber, até antes da chegada dele ao Flamengo. Sim, ele é um cara que se leva muito pela emoção também, né? É verdade, isso é verdade, O Vidal Pedrosa. foi aquele cara com o Flamengo também, aquele casal que nunca aconteceu na adolescência e depois mais velhos eles aconteceram, mas não foi mesmo aquilo Como que todo eles mundo sonharam imaginava, tantos né? anos, né? Então eu acho que a saída é natural e pro Atlético Paranaense eu acho que é um bom reforço, principalmente no momento difícil da temporada, então acho que foi bom para todo mundo. Tem um outro ponto aí, que se a gente for parar e analisar nessas saídas, que eu gostei da postura do Sampaoli. Porque muita gente acreditava que Vidal e Marinho, dois jogadores que trabalharam com o Sampaoli num passado recente, teriam moral. E o Sampaoli mostrou, olha, não tem isso não, para jogar comigo tem que jogar bola. O Marinho foi assim, teve oportunidade, não desempenhou. Logo no primeiro jogo, os dois tiveram oportunidade. Os dois tiveram oportunidade, tanto o Vidal quanto o Marinho. Os dois não podem reclamar de nada, o Sampaoli deu oportunidade. Os dois não aproveitaram. Ou seja, o Sampaoli mostra que com ele só joga quem merece. Não adianta jogar por nome, muito pelo contrário. E olha só, tem enquete, @SBT Rio é o nosso Twitter, segue a gente lá. Ah, o Twitter vai acabar. Vai não, gente. Ele não vai acabar nunca. Esse passarinho aí é igual incaível, igual o Pedrosa no SBT, é incaível. Cara, o ano de 2022 do Vidal não é ruim. A gente tem que lembrar isso aqui. O problema foi a temporada 2023. O Vidal chega no momento onde o Flamengo estava muito bem na temporada, que você tinha o João Gomes junto com o Thiago Maia jogando muita bola, e nas partidas em que o Vidal foi solicitado, ele entrou e entrou bem. Inclusive em partidas decisivas eu me lembro muito claramente do jogo contra o Corinthians, lá na Arena do Corinthians. O Vidal tinha potencial para justamente segurar essa vaga do João Gomes e continuar desempenhando o futebol dele que a gente sabe. Só que não deu certo, foi uma frustração. Tanto pela parte financeira, que o Venê trouxe aqui, um dos maiores salários do elenco, quanto pela expectativa que se tinha de um jogador desse calibre. Então, sem dúvida alguma, Marinho já não vinha dando certo desde 2022. O Santos é uma decepção?
Porque em 2022 foi muito bem. Mas em relação à expectativa e o que se apresentou dentro de campo, pra mim é o Vidal. A arte do Venê. Quiser lá, @Venê Casagrande é o Instagram dele. Também todas as suas redes são assim, né? Tá aí a arte do entra e sai, saindo o Hugo, chegando o Rossi, saindo o Marinho, chegando o Luiz Araújo, saindo o Vidal e entrando o Alan. A gente já passou a limpo aí essas entradas e saídas do Flamengo. Vamos começar a falar do jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense e Flamengo na Arena da Baixada nesta quarta-feira, 21h30. Vocês viram as imagens da chegada da delegação do Flamengo lá em Curitiba? Mais uma vez, né? Como sempre, onde o Flamengo chega é uma comoção, é uma loucura. E na porta do hotel tinha lá uma multidão para receber o Flamengo. Olha, o Flamengo terá Pulgar de volta, que cumpriu suspensão contra o Palmeiras. Gabigol e Léo Pereira retornam ao time, treinaram normalmente, foram relacionados, estão à disposição do Sampaoli. E o Alan foi relacionado. O Alan está por lá e pode estrear, né? Respondendo aqui a pergunta do Adriano Gama. Adriano, eu acho que o Luiz Araújo tem mais chance, embora eu não acredite, porque ele começou jogando contra o Palmeiras no sábado. E o Alan eu acho que não, porque não joga desde março pelo Atlético Mineiro. Ele vem de uma fratura, né, na região lombar, está treinando muito bem, está muito bem fisicamente, está muito motivado, né, para jogar no Flamengo, mas acho que não vai começar jogando não. Mas com certeza ele deve participar do jogo, ganhar alguns minutos, já para ir se qualificando fisicamente, porque no final de semana já tem Fla-Flu e teremos outros jogos muito importantes pela frente. Aí o Alan é um jogador que chega para ser titular. Então o Flamengo, ele perde o Bruno Henrique, que lamentavelmente deve ficar aí um mês parado, é a previsão, com o estiramento do ligamento que ele teve. Não vai demorar muito, ele vai voltar em breve, mas no momento que ele perde o Bruno Henrique, ele ganha o Gabigol. Gabigol está de volta à equipe do Flamengo. É uma volta importantíssima, até porque ele é um jogador que nestes momentos que o calo aperta, né, que a fivela do cinto fica mais justa, que vem a pressão, ele é um cara que aparece. Ele é um cara que decide. A história dele mostra isso. Então a volta do Gabigol é muito importante para o Flamengo e do Léo Pereira também, porque o Davi Luiz e o Fabrício Bruno vêm jogando seguidamente. Já estão demonstrando aí algum tipo de desgaste. Então a volta do Léo Pereira, que está muito bem nesta temporada, né, tem 4 gols na temporada, é um artilheiro. O Léo Pereira, ele pode ajudar muito o Flamengo nesse momento. Então o Flamengo chega muito bem, chega muito forte. O Vidal se despediu nesta terça-feira dos jogadores na hora do almoço, teve uma saída amigável do Flamengo, teve um bom relacionamento, né, com todos por lá, saiu deixando uma boa impressão e isso facilitou a saída dele. Ele agora vai para o Atlético Paranaense, exatamente o rival do Flamengo, na partida desta quarta-feira, mas é claro, ele não vai poder participar do jogo, né, mas estará em ação pela Libertadores da América, né? O Atlético trabalha para escrever o Vidal na Libertadores da América e lá na frente, eles podem se enfrentar. Atlético Paranaense e Flamengo estão no mesmo lado da chave. Pode ser uma semifinal de Libertadores. Esse ano não tem como ser uma final, porque eles estão no mesmo lado da chave, mas pode ser uma semifinal de Libertadores da América, né? O Vidal, ele realizou um desejo de jogar no Flamengo, cumpriu, né, esse sonho, colocou 2 títulos muito importantes na sua galeria, o da Copa do Brasil e principalmente o da Libertadores da América, que é um título muito pesado. Então ele saiu bem. Foi melhor para o Vidal
do que para o Flamengo a presença dele aqui. Mas o Flamengo também usufruiu da experiência dele no ano passado, ele entrou em momentos importantes, ele, antes da final com o Corinthians, o pai dele faleceu e ele entrou em campo e jogou, se machucou, entrou em campo na final da Libertadores também, nos momentos finais do jogo, ele que vinha de uma lesão também, então é um cara que se dedicou, cumpriu a parte dele e acabou fazendo da melhor maneira possível. Esse ano realmente não foi bem, como a maioria do time do Flamengo não foi bem até a metade do ano. E agora o Sampaoli começa a promover uma alteração, uma mudança no elenco rubro-negro. O Flamengo vem muito forte para o segundo semestre. E, na minha opinião, mesmo vendo o jogo na Arena da Baixada, com o Atlético Paranaense precisando vencer por um gol de diferença para levar para os pênaltis, ou então por 2 ou mais para ser o classificado, eu acho que o Flamengo tem totais condições, pela força da equipe que tem, de passar e avançar para as quartas de final da Copa do Brasil, ou melhor, para a semifinal da Copa do Brasil, e aí pegar ou Grêmio ou Bahia nesta semifinal. Acredito que o Flamengo vai se classificar. Pelo menos esse é o meu palpite. E eu quero saber o seu também, hein? O seu palpite. E aí, o que você acha? Qual é a sua expectativa para esse jogo? Em relação à escalação, é muito difícil dizer, né? O Sampaoli, ele tem realmente seu jeito de trabalhar. Se sair alguma coisa só amanhã à tarde, o Matheus Cunha deve ser o titular, o Wesley deve ser mantido, o Léo Pereira deve voltar ao time, eu acho, porque o Davi vem fazendo uma sequência muito grande de jogos e pode ser um pouco preservado. Então Fabrício Bruno e Léo Pereira formariam uma dupla de zaga e o Ayrton Lucas pela esquerda. Eu acredito nisso aí. Acho que o Thiago Maia e o Pulgar formarão ali a dupla de volantes. Everton Ribeiro, que não começou o jogo, e nem a Arrascaeta contra o Palmeiras, eles devem começar agora. Gabigol e Gerson. Eu imagino que esse deva ser o time do Flamengo para esse jogaço, quarta-feira, 21h30, contra o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense que já vendeu o Vitor Roque, mas ele vai para o jogo, ele só vai para lá no mês de dezembro, quando terminar a temporada aqui. E o goleiro Bento, que está no alvo, na mira do Benfica, ele continua por enquanto no Atlético Paranaense e estará no jogo. O ótimo goleiro Bento. Vai ser um jogão, vai ser um jogo duro, vai ser um jogo difícil, mas eu acredito na classificação do rubro-negro carioca. E o Flamengo vai ter à disposição mais espaço e mais contra-ataque, eu imagino isso. E isso pode ser fatal para o Atlético Paranaense, porque com a qualidade que o Flamengo tem, se der espaço, pode tomar legal. Então vai ser uma missão dura, hein, para a equipe do Atlético Paranaense amanhã na Arena da Baixada, e assim como será para o Flamengo também, porque o Atlético é um tradicional adversário e uma equipe bastante competitiva. JG, o que você acha do Matheus Pereira, que foi oferecido ao Flamengo? Abraço, Thiago. Olha, ele é um bom jogador, sem dúvida. Inclusive lá no Al Hilal trabalhou com o Ramon Dias, que agora é técnico do Vasco da Gama, mas é um jogador de um nível bem abaixo do que o Sampaoli está mirando, no caso aí de De La Cruz e Claudinho, que são jogadores bem mais caros e de um nível superior ao Matheus Pereira. Então, é um bom jogador, mas o padrão de contratação vai cair caso seja ele e não o De La Cruz ou o Claudinho. Não é verdade? Aliás, o De La Cruz, o River Plate quer 16 milhões de dólares à vista pelo De La Cruz. E o Claudinho, a informação que chega hoje da Rússia é que o Zenit aceita negociar desde que o valor da proposta aumente. O Flamengo chegou ali na casa dos 16 milhões de euros, mas pode aumentar isso aí. Acho que se chegar nos 20, tem conversa. Aliás, uma informação que surgiu hoje e que o staff do Pedro está negando
é que o Al Hilal fez uma proposta de 36 milhões de euros pelo Pedro, oferecendo um salário astronômico para o jogador de 7 milhões de reais por mês. Segundo o staff do Pedro, isso não chegou, mas há uma notícia que vem lá da Arábia que o time árabe aumentou a proposta. Olha, se chegar nesse valor, gente, se chegar ao Flamengo uma proposta de 36 milhões de euros e uma proposta para o Pedro, né, de 14 milhões de euros por temporada de salário, vai ser difícil segurar, hein? É muito dinheiro. Por mais que ele queira jogar na Premier League, e é compreensível, é a melhor liga do mundo, é uma vitrine sem igual, é o alto nível do futebol, mas essas condições aí são impressionantes. Se essa proposta se confirmar, o Flamengo poderá, inclusive, contratar o De La Cruz e o Claudinho de uma vez só, usando o dinheiro que o Pedro vai custar lá ao Al Hilal, caso se confirme essa negociação. É um valor realmente absurdo. Se vier, eu acho que vai ser difícil segurar. Vamos aguardar. Márcio Dionísio, Mengão só é malvadão com Bruno Henrique, com a Arrascaeta também. Arrascaeta é o cara que mais decide no elenco do Flamengo, e o Bruno Henrique também é um jogador extraordinário. Esse ano quero ver você narrando o título do tetracampeonato da Libertadores do Mengão no Maraca. Sami, obrigado Sami pelo seu carinho, meu amigo. Valeu demais. Opa, vamos ver aqui. Temos um JG, se o Pedro sai, o Flá vai perder a referência. Tiago Henrique de Jesus Argolo, R$2. Mas olha, Tiago, obrigado pelo seu superchat. É um valor astronômico. Não tem como recusar uma proposta dessa, nem o clube, nem o jogador. É muito dinheiro envolvido. O Flamengo vai ter um dinheiro suficiente para buscar um outro jogador. E outra coisa, no esquema do Sampaoli, embora haja uma competição hoje entre ele e o Gabigol tem uma preferência do treinador, né? A dupla Gabigol e Pedro, eu acho que nós não vamos ver mais. Então, esse também é um ponto que pode ainda mais influenciar na venda do Pedro, caso chegue uma proposta desse montante, porque ele não é um titular absoluto do Flamengo. Ele disputa um espaço com o Gabriel Barbosa. Claro que é um privilégio para o elenco do Flamengo ter 2 jogadores deste quilate naquela posição. Ninguém tem na América do Sul. E poucos times do mundo têm 2 jogadores da mesma posição do nível de Gabigol e Pedro, né? Pouquíssimos têm isso. Você pode começar a pensar aí, mas são poucos. Agora, é algo surreal, né? É surreal. Se realmente vier essa proposta, vai ser muito difícil, mas até o momento o que se diz é que não há nada de concreto. Mas tenho certeza que esse mês de julho, o mês de transferências, será agitadíssimo e nós teremos muitas informações de chegadas. O Flamengo vai trazer um meia, né? O Flamengo vai vender jogador. O goleiro Santos pode sair. Ele amanhã vai para a Arena da Baixada e será 3º goleiro. Ele está recebendo aí convites, sondagens de vários times do futebol brasileiro da primeira divisão. Ele é um goleiro valorizado, ele é um grande goleiro. E ele não vai mais jogar no Flamengo. Porque tem o Matheus Cunha e tem o Rossi. O Rossi chegou para ser titular, mas está no banco. Porque o Matheus Cunha está muito bem. Então o Rossi está esperando e está na frente do Santos na fila. Então o Santos ele tem uma chance aí de deixar o Flamengo também nessa janela de transferências. Tá bom, pessoal? Então esse daí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Então, hoje o Mengão entra em campo às 9h30 da noite. Escreve nos comentários o seu palpite. Deixa o like no vídeo. Vamos dar esse pensamento positivo pro Flamengo. Torcer pro nosso Mengão voltar com uma boa vitória e classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. E vamos ver o que vai acontecer nessa movimentação do mercado do Flamengo, que está agitando o mercado da bola, hein?
Pedro recebendo proposta altíssima, Flamengo tentando negociar com o Claudinho. Vamos ver o que vai acontecer. Nação, deixa o seu like, muito bom dia, grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.